Fala aí, meus jovens! Então, estamos aqui com mais um vídeo, finalmente para fazer o que esse canal aqui se propõe, né? Que é mostrar um pouquinho da minha vida fora dos games e finalmente tem alguma coisa muito interessante acontecendo para contar para vocês. Estamos entrando em um novo setor, né? Do nosso MMO da vida real. Hoje a gente vai falar um pouco sobre housing, cara, porque finalmente nós compramos o nosso primeiro terreno que já tá semi-construído ainda pra gente começar a brincar com a nossa casinha finalmente. Antes, deixa eu contar pra vocês como isso aconteceu, né? Basicamente, meu pai, ele tem um terreno já razoavelmente grande, ele mora no interior do interior de São Paulo e ele vendeu uma parte desse terreno para uma pessoa. Essa pessoa teve que se mudar para outro estado e precisou vender esse terreno o mais rápido possível, né? Aquela venda, né, que precisa ser feita porque a pessoa precisa do dinheiro, então ela acaba facilitando o processo, né? Então foi uma oportunidade. Meu pai mora razoavelmente longe daqui, são 2h30 quase de carro para chegar até lá, mas é um terreno grande, cara, são 150 metros quadrados e uma casa já semi-construída, tá? Com fundação, com parede levantada, já tudo separado, os cômodos com laje feita, então tem muita coisa pronta já e a gente conseguiu uma facilitação muito grande, né, para fazer essa aquisição. A gente não pagou entrada, a gente tá pagando com parcelas bem interessantes pra gente, né? E a gente vai demorar mais ou menos uns 5 anos para conseguir pagar tudo isso, que também não é um tempo muito grande, né? Se você considerar o investimento que está sendo feito em uma casa, né? Então foi uma oportunidade muito interessante que apareceu e a gente resolveu aproveitar. A princípio a gente estava pensando nessa aquisição como um investimento para de repente alugar essa casa ou de repente vender ela depois de pronta, porque a gente não lembrava muito bem como é que ela era, né? A gente já tinha visto já esse terreno e essa construção, mas a gente não tinha uma memória, a gente só sabia que era da hora, né? Mas a gente não lembrava exatamente e por isso a gente não tinha exatamente essa intenção de morar lá. A gente queria só terminar, finalizar e fazer alguma coisa com ela de alguma forma para potencializar esse investimento. Só que a gente foi lá hoje, né? E aí, chegando lá, a gente viu algo que a gente não lembrava muito bem, né, cara? Inclusive, desculpa que eu tô com muito sono, a gente saiu muito cedo de casa, eu tô gravando o vídeo hoje que a gente foi lá visitar, então eu tô caindo de sono ainda aqui, mas pretendo terminar isso aqui antes de fazer isso. Então essa cara aqui de cansado de sono é porque hoje a gente passou o dia todo, né, resolvendo essa situação. Mas voltando, a gente foi lá na casa, a gente viu a construção e a gente percebeu que ela era muito maior do que a gente imaginava, né? E as possibilidades eram muito maiores também do que a gente imaginava e a gente começou a mudar um pouco a nossa perspectiva de talvez levar essa construção como uma casa, né, que a gente eventualmente vai usar pra gente, que a gente vai morar lá de fato. Mas até antes de falar sobre isso, eu queria mostrar pra vocês um pouco do terreno, né, e da casa também. Aí a gente volta a falar um pouco sobre quais serão os nossos planos, né, pra essa casa aí. Então vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui a gente tá olhando pra frente da casa, né, do lado tem um outro terreno, a gente inclusive vai ter que colocar algum muro, né, aqui pra fechar isso. Mas essa é a frente, né, da casa. Tem uma entradinha aqui já, que daria de cara com uma sala. E a fundação meio que já tá pronta, né? Caso a gente queira construir em cima também. Aí tem esse corredorzinho aqui do lado, né? Que aí já é parte do terreno de outra pessoa. A gente vai ter que fechar, né, esse acesso aqui. Aqui tem uma área da garagem, que é bem grande também. Tem mais ou menos aí 9 metros por 5. Que seria uma área pra gente trabalhar também, especialmente, né, pra garagem. E aí tem o muro, né, bonitinho ali, que dá de encontro com a casa do meu pai. Inclusive, eles colocaram do lado, né, do muro, eles colocaram meu pai deixou uma árvore. Meu pai que fez esse muro aí. Mas dá pra ver que ele colocou aqui uma árvore estilizada, né, entre os muros aqui. Eu não sei o que a gente vai fazer com isso aqui, não. Ficou, assim, a ideia é interessante de trabalhar, mas a gente precisa ver como é que isso aqui vai ficar no final das contas, né, que tem uma abertura aqui ainda. Então, a ideia é boa, mas a gente precisa trabalhar ela de alguma forma. Essa aqui seria a frente da casa, né. Aqui a gente vai ter a sala, né, inicial. Eu vou até colocar as medidas atuais aqui para vocês, porque a gente pretende fazer o mínimo de modificações o possível, né, no que foi feito, pra gente não ter retrabalho, né, e não gastar com isso. Então essa sala aqui, ela tem mais ou menos 4,76 por 3,50. Então é uma sala bem grande, né, até. E, assim, a princípio a gente não deve mudar muita coisa nessa sala não, né? Obviamente colocar a janela e tal. E vocês vão reparar que na frente, né, não tem janelas, né? Porque dá de cara com o corredor com o terreno, né, do outro cara. Então nesse corredor que vocês vão ver logo na sequência, a gente não deve colocar nenhuma janela, né? Ali no lado direito, porque dá de encontro, né, com o terreno de outra pessoa. Aqui a gente tem o corredor que dá acesso a todos os cômodos da casa. Aí vem para o primeiro quarto. Esse quarto tem 3,50 por 2,80.
E vocês vão reparar que nas paredes da frente, né, também não tem janela. E a princípio não teria, de fato, janela, mas a gente deve mudar isso. Eu devo fazer um acordo com meu pai para pegar uma parte do terreno dele do lado de lá, aonde eu vou poder ter um espaço para abrir as janelas aqui, porque senão não poderia ter janelas pelo tamanho exato, né, do terreno. E aqui do lado teria um jardim inverno, né, que eles chamam, que seria uma área aberta para poder ter ventilação na casa, né? Meio que é obrigatório você fazer isso. Aqui vai dar para ver o jardim inverno que teoricamente ficaria, né? E ele teria janelas do quarto virado para eles e em cima ficaria aberto, né? Para ter essa ventilação. Mas a gente deve mudar um pouco esse plano, porque a gente vai ter acesso, né, a essa área e provavelmente a gente vai quebrar essa parede toda aqui, ter acesso a uns 2 metros para frente lá na parte do terreno do meu pai, e aí sim a gente vai poder abrir as janelas, né, nesses quartos. Aí você vai andando mais um pouquinho, vai vir um outro quarto logo na sequência. Esse quarto agora que a gente vai ver, ele tem 3,50 por 3,40. Ele é um quarto maior, né? Seria o maior quarto da parte inferior. Que também não tem janela nesse momento, mas a gente vai abrir a janela ali por causa desse espaço, né? Que a gente vai pegar no terreno do meu pai. Que vai deixar bem mais ventilado também, né? Essas áreas. Aí provavelmente não, mas aí aquela área ali do jardim inverno atual vai ser aberta pra gente ter acesso, né? A essa nova área que vai ficar nesse terreno, nessa parte do terreno do meu pai, né? Que vai ser nossa, no caso. Aí depois vem o banheiro. O banheiro também é bem estreito, mas eu não sei se vai ser um problema. Eu acho que fazendo tudo certinho, né? Dá pra ficar um banheiro na parte de baixo tranquilo. O banheiro ele tem 3,50 por 1,24, né, o espaço dele. Aí a gente chega logo na sequência na cozinha. Aí aqui na cozinha, a cozinha ela tem um espaço de 3,50 por 4,76. Então dá para fazer uma cozinha bem grande, né, bem espaçosa, que a gente acha bem da hora de fazer. A gente tem essa parede que eles colocaram aqui no meio, que eles fizeram bem errada, ela tá bem torta de forma geral, e essa pilastra que tá aqui não serve para nada, né, em termos de sustentação. Então a gente deve tirar essa parede daí para deixar a cozinha totalmente ampla e totalmente aberta, né, para a gente usar esse espaço da melhor forma possível. Aí aqui a gente tem uma área, né, que é onde vai ficar a máquina de lavar, pia e coisas de limpeza de forma geral, né, eu acho que dá para ficar nessa área. Ela tem 1,70 m por 2,80 m, né? Seria meio que a lavanderia. Aqui ela decidiu fazer um quarto do lado da cozinha, que eu achei nada a ver. A gente não deve usar isso aqui como quarto. Provavelmente vai ser um escritório de forma geral. A gente tá pensando exatamente como usar isso aqui ainda, mas quarto do lado da cozinha é um bagulho nada a ver, né? Foi uma péssima ideia fazer isso aqui. Então a gente tá decidindo o que a gente vai fazer com esse cômodo aqui, que tem 2,80 por 2,90, né? Ele é bem grande também, inclusive. Então aqui a decidir o que a gente vai fazer com essa área, mas quarto definitivamente não vai ser do lado da cozinha, eu acho que não faz o mínimo sentido. Aqui nessas imagens eu tô mostrando pra vocês da perspectiva da casa do meu pai, né? Que a gente tá vendo do lado de fora, do terreno dele. Então dá pra ver que é bem grande, né, o espaço. Então a minha ideia, né, é pegar aqui uns 2 metros aqui desse terreno do meu pai, fechar, né, o muro aqui, pra gente conseguir abrir as janelas, né, nos quartos e no banheiro, porque senão vai ficar muito fechada a casa, né, então não é maneiro. A gente queria muito poder abrir, né, as janelas aqui, então meu pai já concordou da gente fazer esse desenrolo aí na parte do terreno dele, que não vai precisar ser muito, né, 1,5 m, 2 metros, no máximo isso, e a gente fecharia um muro aqui pra gente poder utilizar esse espaço, né, e ali, que é a área do jardim inverno, né, a gente quebraria, né, essa parede aqui para poder dar acesso a isso e fazer alguma coisa aqui, um jardinzinho, um espaço para os cachorros, né, sei lá, dar uma brincada com isso. Pois bem, essa é a casa, né, então como vocês podem ver é um espaço bem grande, né, dá pra gente brincar bastante, e a casa ela já tem uma fundação feita que suporta uma subida, né, se a gente quiser fazer um segundo andar, daria para fazer também. Então a gente começou a gostar muito dessa ideia, cara, de poder investir o nosso tempo e o nosso dinheiro em uma casa nossa, tá ligado? A gente vive de aluguel desde sempre, né? Então poder investir
numa casa nossa é uma parada que eu tenho, que tá me deixando muito animado, saca? Porque a gente mora de aluguel, então é muito difícil, tudo que você quer fazer, você fala, pô, vou fazer, mas a casa não é minha, aí vou ter que quebrar, vou ter que falar que imobiliário, não sei o quê, e vou deixar aquilo quando eu for embora. Então é um tipo de coisa que você acaba não fazendo, né, em casas alugadas, porque não faz muito sentido você investir numa casa que não vai ficar com você, né? Ou uma casa que não tem nem a estrutura para aquilo que você quer fazer. Eu mesmo, por exemplo, gostaria muito de investir num ar-condicionado aqui pro escritório, mas, pô, vou ter que fazer uma puta de uma obra, quebrar a parede, talvez mexer na parte elétrica, e uma parada que não vai ficar para mim no final das contas, então eu acabo não fazendo isso, né? Então poder investir num espaço nosso é algo que tá agradando muito, né, na nossa mente, é uma parada que tá ficando cada vez mais interessante, mesmo não sendo um lugar que a gente gostaria, que a gente sonharia em ficar, né? É um interiorzão do interiorzão, mas de certa forma a gente tá começando a ficar mais confortável com essa ideia, porque no final das contas a gente passa muito tempo em casa, né? Então a gente tem uma casa que tenha o conforto, né, que a gente gostaria de ter e de sair do aluguel, talvez seja interessante, mesmo que seja pra gente se planejar pra fazer outra coisa depois ou pra ir pra outro lugar, poder fazer esse trabalho, né? Seria nesse ponto da minha vida, né, cara, com 39 anos, eu acho que seria um bagulho interessante da gente conquistar. E a gente tá pensando muito em fazer a parte inferior, né, decidir cada coisa. A gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer isso ainda, né, em cada um desses cômodos e como a gente vai fazer. A gente vai tentar ser muito econômico com isso, então você que curte essa série de construções, cara, a gente vai tentar registrar todos os passos, né, toda a evolução disso aqui no canal, então vai ser mais um fragmento, né, finalmente a gente vai ter um fragmento da minha vida que tá fora do mundo dos games para poder trazer para esse canal aqui, que era a proposta dele desde o início. E esse é um deles, né? Então agora a gente já tá feito, já tá comprado, já é nosso isso aí, né? Já estamos pagando, então vai acontecer e eu quero muito trazer um registro, né, de tudo isso aqui no canal. Mas uma coisa que a gente tá muito inclinado a fazer é o segundo andar, cara, e trabalhar muito esse segundo andar pra nós, né? A gente queria fazer um quarto bem vasto pra gente, fazer uma sala de cinema, vamos colocar assim, né? Que obviamente não vai ser um cinema igual do Felipe Neto, mas com uma TV grande, com uma estrutura mesmo, né? Com um som da hora, uma sala de filmes, né, pra gente. Então a gente queria ter esse espaço, né? Porque a gente vai ficar com os nossos sogros pra sempre, né, cara? Eles vão estar com a gente, então a casa teria o espaço para eles ali na parte inferior, quarto, tudo estrutura, e a gente queria em cima montar, né, um ambiente que fosse mais nosso, assim. Então a gente tá muito interessado em mexer na segunda parte, no segundo andar, né, fazer alguma coisa, o nosso quarto, o meu escritório, né, para fazer as lives e uma sala de filmes. É uma parada que eu gostaria muito de fazer. Por enquanto tá nisso, né? A gente tem que pegar agora todas essas medidas, desenhar tudo isso, né? Fazer meio que um projeto pra gente poder decidir cada passo que a gente vai fazer lá antes da gente se movimentar, até pra gente também conseguir economizar o máximo possível, né, nesse processo. Então, meus jovens, bem-vindos. Esse é o momento housing do A Vida é um MMORPG. Eu espero que vocês curtam essa jornada. A gente tá muito empolgado novamente. A cara de cansado tá aqui, mas a empolgação é muito grande, cara, pra fazer isso acontecer. E é uma jornada, né? A gente não vai fazer isso de um dia pro outro. Pode ser que a gente demore mais de anos, né, nessa brincadeira, até porque existe todo um investimento em volta disso. E a gente vai ter que pagar pela casa ainda, né? E por 5 anos a gente vai pagar, né, as parcelas dela, e a gente vai ter que manter essa construção também acontecendo. Então, são investimentos que a gente tem que fazer minuciosamente, porque a gente não tá cagando dinheiro, né, no final das contas. Mas, seja como for, eu vou trazer tudo aqui pro canal. Então, se você curtiu essa vibe e quer ver cada passo disso acontecendo, se inscreve aí no canal, cara, dá likezinho, todo comentário aqui, muito da hora pra levar esse vídeo pra frente. Esse canal aqui é novo, então qualquer interação que vocês façam aqui ajuda muito o canal a seguir adiante. Então, likezinho, comentário, dislike, compartilhamento com outras pessoas que estão nesse processo de construção também, cara, deixa aí nos comentários. Tudo isso vai ser muito útil para o crescimento desse canal e para você também receber notificações, né, quando eu fizer novos vídeos aqui. Para você que curte também ficar ligado, né, em cada passo disso até um pouco mais rápido e quiser me seguir no Insta, eu sempre posto, né, algumas coisas lá. Claro que não dá para fazer um vídeo tão detalhado como esse aqui lá no Insta, mas é uma forma de você ficar sabendo mais rápido, até quando a gente tá fazendo alguma coisa, tomando alguma decisão, né? Depois a gente faz um compilado todo aqui no YouTube, mas se você curte de ver isso em tempo real, né, interagir com isso em tempo real, cola no Insta, o link vai estar aqui na descrição, interaja mais uma vez, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês e eu fui.